Você já parou para se perguntar qual a diferença da holding para o inventário? Hoje está muito comum as pessoas procurarem constituir holdings para fugir do inventário. Mas será qual a diferença? Será que tem benefício? Como que eu posso comparar? Será que isso é comparável, holding com inventário? Então, se você tem interesse sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo que eu vou fazer um voo panorâmico sobre esse assunto para você entender melhor. Eu sou o Odacil Júnior, a minha empresa é a PEC Contabilidade, e nós fazemos estruturações empresariais e holdings para poder planejar, ter eficiência tributária, fazer o planejamento sucessório e protetivo dos bens das pessoas, dos empresários, tá bom? Então vamos lá para o assunto que é um assunto muito interessante que as pessoas têm muita dúvida. Bom, primeira coisa, a holding é uma empresa. Quando você faz essa empresa, é com o objetivo de facilitar a transferência para os seus herdeiros, proteger melhor o patrimônio, ter mais eficiência tributária. Quando as pessoas comparam a holding com o inventário, elas estão mais focadas em resolver o problema da transferência dos bens para os herdeiros. Então você pensa na holding em comparação ao inventário para isso. Como é que eu transfiro para os meus herdeiros sem ter que passar pelo inventário? Então, a holding é uma empresa que você vai transferir os bens e aí você pode colocar os seus herdeiros nessa empresa e depois você transfere as cotas dessa empresa e não os bens individualmente, um a um. Então esse é o processo da holding. É um mecanismo que você organiza em vida a transferência dos seus bens para os seus herdeiros. Então isso é a holding sobre o aspecto da transferência dos bens para os seus herdeiros. E o inventário? O inventário, ele também é um mecanismo de transferência da propriedade. Só que ele ocorre quando ocorre o falecimento da pessoa. Então abre-se o inventário para apurar quais os bens a pessoa falecida tinha, quais são os herdeiros que ele tem e organizar ali a transferência da titularidade. Então o inventário é isso. Ele serve para transferir a titularidade para os herdeiros. E nesse processo organiza-se os bens e quem são os herdeiros para poder fazer essa distribuição de acordo com a regra de o que é direito de cada um. No processo de inventário, é comum você ter gastos com advogados, o cartório, para poder fazer a escritura, o cartório de registro de imóveis, você tem todas as incidências de impostos, o ITCD de causa-mortes, então você tem um processo burocrático. Nesse momento pode acontecer um litígio, as pessoas discordarem sobre qual parte compete a quem, então isso acaba enrolando mais ainda, e aí você tem mais custo com honorários advocatícios, mais custo com toda essa demora, as taxas. Muitas vezes ocorre o problema de não ter o dinheiro para pagar as taxas, pagar o advogado para poder resolver o inventário. Você já percebeu que o inventário ele é um processo muito mais doloroso. Por quê? Não foi planejado. Ao contrário da holding, que você montou a empresa, colocou os herdeiros, colocou os bens, fez em vida um planejamento, transferiu, você fez de maneira planejada. No inventário, ocorre pela sucessão de fatos. Você é empurrado para aquela situação e nesse momento você pode ter uma série de surpresas e problemas que você nem consegue resolver. Então essa é a diferença principal. A holding você faz um planejamento em vida para transferir os bens para os seus herdeiros. O inventário não houve planejamento e você vai ter que fazer de acordo com as regras, de acordo com o direito de cada herdeiro, no momento, sem planejamento financeiro, sem planejamento de nada. E o custo e o tempo e a burocracia costumam ser muito doloroso. Então a principal diferença de utilizar uma holding para poder fazer a transferência patrimonial e usar o inventário é o planejamento. Um houve planejamento, o outro não houve, tá bom? E se você quer saber mais sobre holding, tem interesse de planejar uma holding para você, eu estou aqui à disposição com o meu time para nós fazermos esse planejamento, essa estruturação para você construir a sua holding, ter tranquilidade na sucessão dos seus bens para os seus herdeiros, tá bom? Então agora que você já entendeu a diferença principal da holding para o inventário, eu vou pedir a sua ajuda para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, para a gente ajudar aí o canal da PEC Contabilidade a ficar ainda maior. Espero ver você nos próximos conteúdos. Até lá!